Olá, bom dia. Hoje, dia 5 de março de 2024, aniversário da Elisângela, uma irmã muito querida lá de Leopoldina. Um abraço, Elisângela. Deus te abençoe. E a oportunidade também de nós meditarmos na palavra do Senhor. E para esta ocasião, leremos Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 ao 24, que diz assim, ó: Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O texto que a gente leu aqui, Lamentações, o nome é sugestivo mesmo, né? São os lamentos do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, um profeta do reino do sul, né? Portanto, tinha em Jerusalém a capital, o reino de Israel. Para quem não está familiarizado, foi dividido em dois grupos, né? Em duas nações. A nação do norte, que era Israel, que tinha capital em Samaria, e o reino do sul, que era Judá, e tinha como capital a Jerusalém. Desculpa aí o travamento mental. Bom, aí Jeremias, então, ele presencia toda a destruição de Jerusalém por parte da Babilônia, né? Os exércitos, as tropas bélicas militares da Babilônia pisotearam Jerusalém, destruíram tudo, destruíram casas, destruíram o templo, saiu destruindo tudo e levando o pessoal cativo. Jeremias presencia isso. Por um tempo ele é deixado lá e depois ele é exilado no Egito, né? Mas aqui, então, você tem as lamentações desse profeta, um profeta que está chorando, porque ao ver tudo que está acontecendo ali, a esperança vai embora, né? Muitas pessoas estão desesperançadas, né? Muitas pessoas estão vivendo situação de desespero. Às vezes a gente olha para a igreja, olha para as pessoas com as quais a gente convive, e a gente vê sinais de desesperança no coração das pessoas, a gente vê sinais de ansiedade, a gente vê sinais de desespero mesmo, tantas vezes, né? Alguns casos leves, alguns casos crônicos, né? Muitas vezes a gente lida com pessoas e a gente percebe isso. E você deve ter constatado isso também, que poucas são as pessoas que estão com a saúde mental em dia, tá tudo ok e a pessoa está em paz. Poucas são essas pessoas, né? A maioria das pessoas hoje está andando toda cheia de ansiedade, de preocupação, de depressão, de psoríase por causa disso tudo, e sem esperança, sem perspectiva de futuro, sem saber o que vai ser da vida, né? O que vai ser da minha vida. Geralmente o desespero bate quando um trauma acontece, né? Acontece alguma coisa, uma perda grande, algum trauma, algum acidente, e aí quando você se lembra, dá tremores no corpo, dá sudorese, dá taquicardia, da desesperança, da falta de perspectiva de futuro. Para que eu estou me mantendo nisso? Tem pessoas que pensam assim, por que eu estou me mantendo nessa vida? Né? Pessoas que às vezes perdem um ente querido, perdem um trabalho ou perdem a saúde. E aí bate o desespero e muitas pessoas tiram a própria vida, até mesmo pessoas dentro da igreja. Nós vimos aí há uns anos atrás, provavelmente lá para 2018, 2019, um número muito grande de líderes religiosos tirando a própria vida, né? Muitos pastores, missionários, padres tirando a própria vida porque a angústia era muita, né? E para quem lida, para pastores, padres, psicólogos, pessoas que lidam com problemas dos outros, que está sempre ajudando as pessoas a resolver os seus próprios dilemas, seus próprios problemas, se ele tiver um coração de esponja e se ele absorver os problemas das pessoas, ele enlouquece, porque a alma dele fica doente. Essa energia passa, né? Então, cubra o seu pastor de oração, né? Cubra o seu psicólogo de oração, as pessoas que tem te ajudado na caminhada, cubra de oração para que os corações não fiquem como esponjas. E você também cuide para que seu coração não seja uma esponja. Senão você também vai escrever um livro de lamentações, onde você vai chorar por todas as coisas que você tem visto acontecendo. Porque quando a gente começa a focar os olhos neste mundo, a gente percebe que Jesus tem razão ao dizer que no mundo tereis aflições, né? Então Jeremias olha para o mundo da sua época, sua cidade destruída, suas casas, as casas dele, de todos os seus amigos, irmãos, parentes destruídas, as tropas
dos exércitos babilônios, as tropas cada vez marchando com mais força, matando pessoas, pisoteando pessoas, destruindo sonhos, não só casas, mas sonhos, destruindo famílias, separando famílias, né? Ainda ontem estava conversando com o pastor Bruno, meu amigo lá de Benfica, e a gente falou um pouco sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele me falou, uma mensagem que ele pregou. Então você vê, imagina bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, que foram levados para o cativeiro babilônio, certamente viram seus pais serem mortos, né? Aqueles meninos de 10, 12 anos de idade, tudo vendo seus pais sendo mortos. A gente vê isso hoje, ainda hoje a gente vê isso. Pais sendo mortos, mães sendo estupradas na frente dos filhos, filhos sendo mortos, os filhos sendo estuprados na frente dos pais. Então, exército sem piedade. E aí fica assim, onde está o Senhor? Jeremias, no seu texto de Lamentações, ele fala assim, a gente ora, pede socorro, a gente clama, nossa oração parece que não passa do céu, parece que o céu está como uma chapa de bronze, a oração bate e não consegue transpor, não chega até o Senhor. Né? Então, a impressão que Jeremias tinha no primeiro momento é que a vida estava solta neste mundo sem que Deus fizesse nada, porque há determinadas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica pensando, poxa, onde está Deus para evitar que isso acontecesse, gente? Deus podia ter feito alguma coisa, Deus podia ter evitado isso. E era isso que eles falavam, Deus podia ter evitado isso. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida, como colheita do nosso plantio, outras coisas acontecem na nossa vida para nos provar e nos fortalecer a fé. Né? Nesse caso aqui do cativeiro babilônico, esse cativeiro aconteceu como uma colheita. Esse povo tinha abandonado ao Senhor, tinha blasfemado do nome do Senhor, tinha adorado outros deuses, tinha feito muita coisa contra o Senhor, e o Senhor então aplicou um corretivo, e esse corretivo do Senhor foi realmente doloroso demais para o povo. Mas ainda assim, o Senhor usa profetas como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, para trazer uma mensagem de esperança. E essa mensagem aqui de Jeremias, no Lamentações, embora seja um livro que ele lamenta de todas as coisas, mas nesse capítulo 3, Jeremias tem uma lucidez dada pelo Espírito Santo. Ele fala assim, eu sei que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Porque se ela não se renovasse a cada manhã, o meu povo já teria sido destruído. O reino do norte, que era o reino de Israel, foi para o cativeiro assírio antes do reino do sul. Então lá na Assíria, o reino do norte se desfez. Nunca mais voltaram. E aqui o povo, depois o povo do sul, foi levado ao cativeiro. Então Jeremias estava vendo que apesar da luta em meio ao cativeiro, Deus estava mantendo o povo vivo. A fé do povo estava sendo reanimada. O povo estava começando a manter uma ideia de esperança. A gente viu isso nos livros, nos textos de Isaías, né? No capítulo 43, 40 até o 55. A gente vê que o povo está começando a buscar de novo esperança no Senhor. Então ele fala assim, gente, se realmente Deus tivesse irado conosco, teria nos fulminado. Mas a misericórdia dele vai se renovando a cada manhã. E porque ela se renova a cada manhã, ela me dá uma nova perspectiva. Então eu quero trazer à memória, eu quero trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Eu quero ainda continuar acreditando no Senhor apesar das lutas. Porque ter fé não é só quando tudo está bem. É muito fácil a gente ter fé quando o dinheiro está na conta. É muito fácil a gente ter fé quando a saúde está em dia. É muito fácil a gente ter fé quando a saúde a família está estruturada, está intacta, a igreja está em paz, está tudo bem, o trabalho está tranquilo. É muito fácil ter fé em Deus assim. Difícil é ter fé quando a calamidade bate na porta, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Jeremias. É aí que é difícil ter fé. Aí a gente tem que falar como Jairo, né? Me ajuda na minha incredulidade, porque do jeito que eu estou vendo a vida acontecendo para mim, a incredulidade está muito maior do que a fé, o desespero está muito maior do que a esperança. Né? Mas ele nos convida a olharmos para o novo dia que nasce, céu azulzinho, céu de brigadeiro que fala, né? Céu azulzinho, e eu acreditar que o poder que mantém esse mundo de pé é o mesmo poder que me mantém de pé. Jeremias falou isso, eu também posso falar isso, você também pode falar isso. Quantas pessoas você viu desenganada no médico, no hospital, entubado, está desenganado e tal, e de repente Deus levanta de volta? Quantas pessoas quebraram aí, as suas empresas foram à falência e daqui a pouco Deus faz levantar de volta? Quantas famílias às vezes estavam despedaçadas, não tinha mais perspectiva e Deus reata tudo de novo? Quantos filhos perdidos que Deus chama de volta? Então, há esperança para Israel, há esperança para o povo de Deus. Por Israel, eu chamo o povo de Deus, você, eu. Há esperança para quem crê no Senhor, sabe? Há esperança ainda. Jeremias fala sobre isso. Aqui nesse capítulo 3, depois você lê o capítulo 3 de Jeremias, ele vai falando assim, ó,
Bom é para o Senhor aquele que atém a sua alma a Ele. E o bom é aguardar em silêncio a salvação de Deus. É bom aguardar. É bom eu tentar manter a esperança. Como que eu vou manter? Como que eu vou trazer à memória o que me traz esperança? O que me traz esperança? Os livramentos que Deus já me fez, as curas, os milagres, os sinais, a promessa, sabe? A promessa. Quantas coisas Deus já falou, já fez, quantas coisas você já viu acontecendo na sua história, que são manifestações de Deus. Traz isso à memória, porque isso vai animar seu coração. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que agiu nesse contexto atrás, ele também vai agir. Como que ele vai agir? Eu não sei. Eu não tenho a agenda de Deus e nem a caneta para marcar para ele o dia, a hora e como que ele vai fazer as coisas. Eu não posso fazer isso, senão eu seria Deus. Deus tem as maneiras dele de fazer as coisas acontecerem. Isaías 43:19, a gente falou sobre isso, né? Ele faz caminhos no deserto, ele faz rios no deserto, ou seja, no lugar inóspito, numa situação arenosa, numa situação de sol escaldante, como eu não vejo soluções, situações que possam me livrar daquela situação ali, daquele contexto, Deus faz uma coisa nova acontecer e me surpreende tantas vezes. É nisso que eu tenho que manter a minha esperança. A vida cristã, a vida com Deus, não pode ser uma teoria. Eu ir na igreja, ouvir uma palavra e considerar essa palavra como uma palavra de autoajuda. Não é uma palavra de autoajuda, é uma ajuda do alto. Deus se importa com a vida que a gente vive nesse mundo. É claro que Deus nos anuncia o céu para onde nós vamos. É claro que Deus anseia pela nossa ida para a eternidade com Ele. Mas enquanto não, Ele quer sarar a nossa terra. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, essa última parte, sararei a sua terra, é claro que o que a gente mais precisa é perdoar o pecado. Mas a última parte, sararei a sua terra, diz respeito ao fato de Deus trabalhar até mesmo a terra para que ela possa germinar suas sementes e você tenha alimento neste mundo. Então, há esperança. Jesus falou que os lírios dos campos, as aves dos céus, elas são vestidas e alimentadas por Deus. Ele fala assim, muito mais ele falar para vocês, homens de pequena fé. A nossa fé é muito pequena, para muitas vezes a gente achar que Deus não está ouvindo as nossas orações, né? Então, todo mundo em algum momento já sentiu desespero, mas não deixa o desespero ficar crônico, não. Tem aquele momento que a gente sente uma ansiedade, uma angústia no coração, né? Mas não deixe de ficar crônico, não. Fica em silêncio, como Jeremias falou. Faz uma oração. Senhor, acalma meu coração. Como diz o Salmo, acho que é o Salmo 131, né? Eu fiz silenciar minha alma nos braços do Senhor, como uma criança nos braços da mãe. Às vezes a criança, ela está angustiada, né? Um bebezinho está angustiado, chorando, chorando, chorando. Aí quando a mãe pega, ela sente o calor do corpo da mãe, a batida do coração da mãe. Aquilo ali vai acalmando a alma dela. Então o Salmo 131 ele fala sobre isso, né? Para a gente também acalmar o nosso coração diante de Deus. Respira, fique em silêncio, faça uma oração, né? Porque o Deus de paz vai encher seu coração de paz e te dar uma nova esperança. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra e pela tua paz que excede todo entendimento humano. Que essa palavra alcance um lugarzinho no coração de cada um de nós e nos acalme o coração, nos tranquilize a alma, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Adriana, Ana, Flávia, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um.